Lorde Maitreya. O grande Lorde Divino, que há centenas de anos era conhecido como Lorde Maitreya, foi o instrutor do mundo, ou o Cristo cósmico. No ano novo de 1956, ele assumiu o cargo de Buda, ocupado anteriormente pelo príncipe Gautama. Ele é responsável por alimentar e sustentar a chama divina no coração de cada ser humano, até o seu pleno desabrochar. O Senhor Maitreya foi o Cristo cósmico que assessorou Jesus, o Mestre, em sua passagem pelo nosso planeta. Tanto Kuthumi quanto Jesus foram instruídos pelo Lorde Divino. Ele é também hierofante do Templo Solar do Amor e tem em Kashmir um foco de luz em conjunto com o Mestre Kuthumi no Templo da Sabedoria. Maitreya é o magno condutor e sustentador de bênçãos provenientes do Sol Central, do Templo Solar do Amor, que agraciam a humanidade, auxiliando-a no real aprendizado do amor. Maitreya é o Mestre Ascenso, cujo nome significa bondade. Está cumprindo seu juramento de tutorar na Terra as almas que desejam trilhar o caminho do Bodhisattva. Ele que vestiu o manto do Senhor Divino na Escola de Mistérios da Lemúria, Gueden. Ele veio em resposta ao chamado da Mãe Divina para salvar os portadores de luz. Maitreya foi o segundo discípulo após Gautama a responder o chamado à chama de Sanat Kumara na Terra. Como instrutor do mundo, completou as grandes religiões. Ele encarnou na Índia como Krishna para promover a religião hindu e mais tarde ele foi o pai que instruía e agia através do Nazareno. Jesus, Maitreya, nessa nova era, vestiu o manto de Cristo cósmico, que pertenceu a Jesus na era de Peixes. Como Jesus, ele completou a religião cristã. Ele tem sido esperado há gerações por todas as principais religiões. Os cristãos conhecem-no como o Cristo e estão na expectativa de seu iminente retorno. Os judeus esperam-no como o Messias. Hindus aguardam a chegada de Krishna. Budistas esperam Buda Maitreya e os muçulmanos esperam-no como Imam Mahdi ou o Messias. Os nomes podem diferir, mas existe a crença de que todos esses nomes se referem à mesma pessoa, o professor do mundo, cujo nome é Maitreya, preferindo simplesmente ser conhecido como o instrutor. Maitreya não vem como um líder religioso ou fundador de uma nova religião, mas sim como professor e guia para as pessoas de todas as religiões e para aqueles sem religião. Nesses tempos de grandes crises políticas, econômicas e sociais, Maitreya inspirará a humanidade para que essa se sinta como uma família e criará uma civilização baseada no compartilhar, na justiça econômica e social e na cooperação entre todos os homens. Ele lançará um apelo para salvar milhões de pessoas que morrem de fome a cada ano num mundo de fartura e abundância. Entre as recomendações de Maitreya está uma mudança na prioridade social, de modo que a alimentação, a moradia, a educação e a saúde pública adequada se convertam em direitos universais. Sob a inspiração de Maitreya, a humanidade fará as mudanças necessárias.
e criará um mundo mais razoável e justo para todos. A missão de Maitreya. Maitreya veio para lutar contra a ignorância e o medo, a divisão e a necessidade. Suas armas são a compreensão espiritual, o conhecimento e o amor. Sua brilhante armadura é a própria verdade em si mesma. Muitas pessoas esperam a volta de Cristo com medo e confusão. Sentem que a sua aparição levará a grandes mudanças em todos os sentidos da vida. Com razão, supõem que seus valores vão alterar necessariamente as suas formas de pensar e viver, e se assustam diante de tal perspectiva. Além disso, tão mística foi a visão do Cristo apresentada ao longo dos séculos pelas igrejas, que muitos temem o seu juízo e poder onipotente. Esperam um Deus vindo para castigar os maus e recompensar os fiéis. É muito triste e lamentável que uma visão do Cristo seja tão deformada, que haja impregnado a consciência humana. Não existe semelhante ser. Para compreender a verdadeira natureza do Cristo, é preciso vê-lo como um, entre os filhos iguais de Deus, cada um dotado de pleno potencial divino, diferenciando-se unicamente no grau de manifestação dessa divindade. Que ele tenha conseguido a plenitude dessa divindade é a sua glória. E não há problema em mostrarmos a nossa reverência diante disso. Também é indiscutivelmente certo que esse mesmo êxito é realmente incomum. Mas o mais maravilhoso do Cristo para o homem é que ele foi um deles. Não há nada nas provas e sofrimentos dos homens que ele não tenha conhecido. Cada passo do caminho que os homens recorrem, ele dolorosamente já pisou. Não há nada no completo panorama da existência humana de que ele não tenha compartilhado. Assim, na verdade, ele é o Filho do Homem. Esclareçamos em nossas mentes as razões do seu regresso. Compreendamos a natureza do trabalho que ele impôs a si próprio para estabelecer entre nós a realidade de Deus. Ele veio para recriar os mistérios divinos. Ele está aqui para ensinar aos homens como amar e amar novamente. Ele está entre nós para estabelecer a fraternidade do homem. Caminha uma vez mais sobre a terra para manter a fé com o Pai e com o homem. Ele aceita esse encargo. Para anunciar a nova era, ele voltou para consolidar o tesouro do passado, para inspirar as maravilhas do futuro, para glorificar a Deus e ao homem. Ele desceu da sua alta montanha, que semelhante trabalho não é fácil, nem sequer para o Filho do Homem, é evidente. Os antigos costumes de divisão e separação têm fortes raízes, enquanto o medo e a superstição enfeitiçam o homem há milhões de anos. Mas nunca antes na história do mundo veio um professor melhor equipado para o seu trabalho. Maitreya veio para lutar contra a ignorância e o medo, a divisão e a necessidade. Suas armas são a compreensão espiritual, o conhecimento e o amor. Sua brilhante armadura é a própria verdade em si. A seguir, uma mensagem do próprio Maitreya. As esperanças agora são grandes para meu reaparecimento. Com alegria me apresentarei às pessoas. Busquem por mim e me encontrarão esperando. Procurem por mim e peguem minha mão. Eu necessito sua ajuda para estar diante de vocês, para abençoar esse mundo e ensinar, para mostrar aos homens que o caminho é simples. Requer somente aceitar a justiça e a liberdade, compartilhar e amar. Não vim
Não vim para fundar uma nova religião, diz Maitreya, o professor do mundo. Vim para ensinar a arte da realização do ser, algo que não é nem ideologia, nem uma religião, mas que beneficia as pessoas de todas as religiões e aquelas que não pertencem a nenhuma religião. Eu busco expressar o que sou através de vocês, por isso venho. Só o ser importa. Vocês são esse ser, um ser imortal. O sofrimento é causado pela identificação com tudo que não é o ser. Perguntem a si mesmo quem eu sou e verão que estão identificados com a matéria, o corpo, ou com o pensamento, a mente, ou com o poder, o espírito. Porém, vocês não são nenhum desses. Mente, corpo e espírito são os templos do Senhor. O ser experimenta nesses templos o supremo ser e a manifestação do Senhor. Uma das formas mais fáceis de conhecer-me é serem honestos em sua mente, sinceros em seu espírito, praticando o desapego. Qualquer ação realizada com desonestidade da mente, insinceridade espiritual e apego é destrutivo. Por exemplo, se pensam numa coisa, dizem outra, e fazem ainda outra diferente, estão perdidos. A honestidade da mente conduz à palavra honesta e à ação correta. Essa harmonia conduz à paz e à felicidade. Sem o desapego não há salvação. O desapego é o remédio mais poderoso. Aprender o desapego é uma arte. Um cientista desapegado aprenderá as leis da física e química, que são leis da criação, e as aplicará criando coisas que constituem a obra de Deus. O artista com desapego será capaz de descobrir Deus através das suas próprias experiências. Apenas sejam como são, sem apegos. Não percam frente a outros o respeito a si mesmos, sua dignidade. Não permitam que ninguém projete suas sombras sobre vocês. Um mestre transmite experiências, mas não projeta sua sombra sobre o discípulo. Não sigam a outros. Se praticares a honestidade da mente, a sinceridade do espírito e o desapego, conhecerás o teu ser, conhecerás a mim, conhecerás ao Senhor. Não vim para criar seguidores. Cada um de vocês deveria continuar desenvolvendo-se dentro da sua própria tradição religiosa. Um verdadeiro discípulo é aquele que respeita as tradições. Respeitem suas próprias religiões, suas próprias ideologias, em suma, sua própria forma mental, e experimentarão o Mestre. Mesmo quando me virem, não corram atrás de mim. Se correrem atrás de mim, vão me perder. Não posso ser monopolizado. Pertenço a todos. Maitreya nos ensina que podemos fazer uma invocação de proteção sempre que houver uma ameaça das forças do mal. Ficamos muito vulneráveis a ataques sempre quando vamos dormir ou manter relações sexuais consagradas em matrimônio, ou quando enfrentamos alguma força maligna, por exemplo. Ele explica que as trevas não podem entrar dentro desse círculo invocado, e o anel de fogo branco é um escudo muito poderoso. As trevas ficam do lado de fora e você poderá dormir em paz dentro do círculo. Enquanto invoca, visualize uma parede de fogo branca à sua volta, ao redor de sua cama, do seu carro, da sua casa.
Se tiver que passar por um lugar onde tem muita magia ou magos negros, invoque o anel de imediato e siga o seu caminho confiante, e eles nada poderão fazer. Invocação do Senhor Maitreya ao anel de fogo branco, que nada passa. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo e da Mãe Divina, eu invoco aqui agora o anel de fogo branco que nada passa, do coração do amado Senhor Maitreya, para que seja colocado ao meu redor e ao redor da minha casa, filho, família, carro. Acrescente conforme a sua necessidade. Queimando e consumindo, queimando e consumindo, queimando e consumindo em seu interior tudo que for impuro e ante Deus, ou contra o meu plano divino manifestado. Está feito, está selado, está terminado. Está feito, está selado, está terminado. Está feito, está selado, está terminado. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo e da Mãe Divina.